Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome do Ministério da Agricultura, o convite do professor Antônio de participar desse evento, que sempre nos faz bem. Vou tocar direto, porque eu acho que a gente ganha mais com isso, né? Ok. Bom, tema proposto para apresentação com relação à legislação de leite UHT. Eu não poderia deixar de iniciar falando sobre o nosso RISPOA, que é a definição de leite UHT, né, que é um leite que sofre uma temperatura de tratamento térmico de 130 e 150 graus por 2 a 4 segundos, e, evidente, pode ser aceito pelo DIPOA, outros que não têm temperatura, desde que comprovada a equivalência ao processo estabelecido. E é proibido o reprocessamento do leite UHT para consumo humano direto. Lembrando que essas alterações do binômio tempo-temperatura, não só do UHT, de todos os produtos, a indústria pode utilizar desde que esteja comprovação dessa equivalência. Como tem no RISPOA, que foi publicado em 2017, existem algumas outras legislações paralelas ou infralegais que são especificamente relacionadas aos produtos. Então, nós tivemos em 96 a definição do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite UHT, que foi uma internalização dessa legislação correlata com o Mercosul. Na verdade, a portaria 146 não é só de leite UHT, ele fala de vários produtos lácteos, né, com a internalização destas normas GMC, não precisa listá-las para poder esclarecer, mas no anexo 12 define qual o regulamento técnico de identidade e qualidade do leite UHT. Como o processo produtivo é uma coisa dinâmica, com certeza há necessidade de revisões, e aí em 1997 já foi avaliada a necessidade, só voltando um pouquinho, que toda a legislação Mercosul, para ser alterada, mesmo em qualquer país membro do Mercosul, ela precisa que tenha uma aprovação de todos os países membros do Mercosul. Mas, já em 97, foi proposta, ou pela falta de inclusão na portaria 146, foi proposta e aceita a inclusão do citrato de sódio como um dos estabilizantes a serem utilizados na elaboração do leite UHT. Eu chamo aqui uma coisa interessante, que eu não entendo muito do português clássico, mas a forma como ficou escrito ficou bastante engraçada, apesar de ser quantificado corretamente. Incluiu no texto o citrato de sódio e esqueceram e colocaram que a quantidade não superior a 0,1 gramas por cm era expressos em T2H5, com certeza não faz menção ao citrato de sódio. Isso é só um lembrete. Bom, com relação a essa dinâmica, né, e a necessidade de regulamentar algumas coisas específicas, em 2006, o próprio Ministério já identificou a presença de leites, vamos falar de uma forma mais fácil, um leite mais velho ou um leite com adição de soro de leite, ele poderia alterar a característica por fraude do leite. Então, foi criada essa instrução normativa, publicada, a instrução normativa 69, que definiu os índices de CMP, né,
caseína macropeptídeo, e definiu que acima de 75 miligramas por litro seria, esse leite não poderia ser destinado ao consumo humano direto. E agora, dia 9 de setembro, foi publicada essa portaria 392, que atualizou as normas de destinação dos produtos lácteos, em substituição à portaria 583, se eu não me engano, ou 385, sempre faz essa confusão, que eram os critérios de inspeção, mas definindo a destinação desses produtos quando estão fora dos padrões normais. Interessante que essa metodologia está definida na Instrução Normativa 68, de 2006, que foi revogada pela Instrução Normativa 30, de 2018, e na IN 68 falava em leite in natura concentrado em pó reconstituídos, e já o Manual de Métodos Oficiais de Análise de Alimentos de Origem Animal, ele já define como leite fluido e leite em pó. Então, facilita um pouco mais, ou efetiva, a forma de você avaliar essa condição legalmente. A portaria 370, então, que incluiu o citrato, ela definiu como parâmetros mínimos de qualidade do leite UHT, como esses teores de matéria orgânica, matéria gorda, de 3,06 a 2,9, máximo 0,5 para os leites integral, semi ou parcialmente desnatado e leite desnatado. Acidez de 0,14 a 0,18 para todos os casos. Estabilidade etanol 68% em todos os casos. E extrato seco desengordurado, com uma variação do leite integral e semi-desnatado e o leite desnatado variando de 8,2 a 8,4. Isso causou algumas interpretações de resultados, levando a autuações ou condenações de leites que estariam fora dessa determinação de acidez, por uma série de motivos. A identificação desses desvios levou o Ministério a fazer um estudo, e esse estudo fez com que agora, em 2020, fosse publicado o ofício clássico 56, que orienta sobre a interpretação dos resultados de acidez, um pouco diferente da forma como está na portaria 370, que, em função dos resultados, passou-se a avaliar que entre 0,12 e 0,14 gramas de ácido lático por CML poderia autuar e reter a produção, mesmo que estivesse fora abaixo de 0,14, somente quando houver outras evidências de fraude. E os resultados, menor de 0,12 e maior que 0,18 de ácido lático por CML, seguir as normas de destinação, tá, com uma variação de 0,04 gramas, conforme está descrito nessas normas de destinação definidas pela portaria 392, agora de 9 de setembro de 2021. E, evidentemente, que essas diferenças entre os métodos de análise da OAC e dos manuais do MAPA, a Argentina pleiteou uma revisão dessa portaria 370, já havia sido pleiteado pelo Brasil também, mas agora foi pleiteado pela Argentina e aceito conversar sobre o assunto. E essa reunião ela terminou agora em início de setembro, tá, com uma definição de alteração do binômio temperatura de tratamento térmico do HT, a retirada da análise de estabilidade ao etanol e parâmetros de interpretação de acidez. Esses dados foram finalizados, se eu não me engano, no dia 3 de setembro, ainda não foram publicados, e eu não tenho como, principalmente por ser um agente público, eu não posso divulgar essas alterações que ocorreram na portaria 370 antes que elas sejam publicadas.
mas eu só trouxe essa informação para tranquilizar um pouco as indústrias em termos de que está sendo feitas modificações no sentido de sempre possibilitar o crescimento da indústria do país. Um aspecto interessante, que eu também não sei qual foi a discussão, porque eu não participei das reuniões, mas com relação aos aditivos, existe uma tendência do Ministério da Agricultura, em função da definição constitucional, quem normatiza ou regula o uso de aditivos nos alimentos no Brasil é feito pela Anvisa e, provavelmente, assim como todos os últimos regulamentos técnicos publicados, eles remetem exatamente à legislação específica do uso de aditivos, sem ficar definindo qual o aditivo tem que ser usado em cada produto. Mas só depois da publicação dessa legislação do Mercosul e a sua internalização no país é que a gente vai ter absolutamente conhecimento do que foi resolvido. Bom, eu solicitei alguns dados do Ministério, mas eu acho que não entenderam muito o que eu precisava, mas isso aqui pode dar alguma informação, porque avalia o índice de conformidade nas análises oficiais que o Ministério faz em todo o país, só que aqui com relação aos produtos lácteos do HT, e não especificamente com o leite UHT. A gente vê que, em termos de 2015 a 2020, nós tivemos um índice de conformidade médio na faixa de 90,28% nas análises feitas nos produtos lácteos UHT. E se a gente for analisar por analítico, né, a gente vai ver aqui que o principal problema dos produtos lácteos, o HT, estão relacionados com sólidos totais. Eu acredito que índice de CMP seria o principal. Aqui aparece a acidez também, a acidez em ácido lático como um índice de não conformidade elevado, mas com essa publicação do ofício circular em 2020, esse índice talvez ele esteja mal representado aqui, porque avaliava antes com acidez de 0,14 a 0,18. Com relação à parte microbiológica dos produtos lácteos, aqui tem algumas variações que a gente pode observar, mas que não vem a ser com o leite UHT, porque a gente não vai encontrar, né? Talvez aqui entre bebidas lácteas e outros produtos que poderiam ter presença de coliformes e salmonela e estáfilo, né? O índice de conformidade de bacilos cereus aqui na conformidade na faixa de 100%. Com relação às preocupações que nós temos com a fiscalização, tem com relação ao leite UHT, evidentemente que o maior problema que a gente tem encontrado são as fraudes, principalmente por privação de componentes por substituição por outros, especialmente adição de ingredientes, de aditivos, de coadjuvantes, tecnologia e de outras substâncias, visando ocultar alterações ou aumentar o volume. Uma coisa que parece que o país está instituída a lei de Gerson, onde todo mundo quer levar vantagem, e o problema é que se leva vantagem no país, infelizmente, com essas alterações baseadas em fraude, objetivando principalmente auferir lucros maiores. O que chama a atenção é que os principais escândalos na área de lácteo
nos últimos anos. Eu lembro que a Operação Ouro Branco, a Operação Leite Compensado, lactose, e uma operação específica em Minas Gerais que chamou Batizado, onde foram identificados problemas exatamente no leite UHT. E normalmente era causada pelas fraudes. Chama atenção aqui que essa ocultação de alterações do leite, principalmente por aumento de volume, ela pode estar acontecendo na indústria ou fora dela, que dificulta bastante. Para a fiscalização é essa identificação quando o leite já chega alterado, e a indústria, a gente não consegue identificar isso. E quanto mais nós definimos metodologias para identificar fraudes, mais a indústria tenta descobrir novas formas de fazer essas operações. E muito comum também, eu coloquei aqui para chamar a atenção, é que o índice crioscópico do leite UHT não é definido, por uma série de motivos que a gente não precisa aqui apresentar, e muitas empresas, elas têm algum problema de regulagem na câmara de vácuo, fazendo com que a injeção de vapor o vapor injetado não seja retirado durante o processo. Mas isso faz parte da fiscalização também, a preocupação com essas fraudes. Uma coisa que nos chama muita atenção também seria a qualidade microbiológica da matéria-prima que nós temos no Brasil, que hoje está definido pela Instrução Normativa 75 de 2018, onde a gente tem uma obrigatoriedade, e foi incluída essa obrigatoriedade de analisar o leite cru refrigerado antes do seu processamento na indústria, paralelamente à definição de qualidade microbiológica do leite na produção primária, a nível de produtor rural. Mas, infelizmente, nós temos algumas situações que houve melhoria da qualidade do leite do produtor, mas dentro aqui do quinto CIPOA, que é a minha área de atuação, nós temos um nível de 30%. Assim, o leite cru refrigerado tem um padrão máximo de 300 mil UFC por ml. E o leite a ser processado na indústria, ele teria que ter no máximo 900 mil UFC por ml. E neste ano de 2021, nós tivemos 30% das amostras realizadas nos estabelecimentos fora desses 900 mil. E, na verdade, isso não é fora, não é 901 mil. Esses índices, eles estão bem maiores do que isso, mostrando a capacidade da indústria de piorar consideravelmente a qualidade do leite que ela recebe. Então, isso exige que a gente tente trabalhar um pouco mais em cima dessa realidade. E uma coisa que chama muita atenção é que, se o leite cru refrigerado tem um limite microbiológico antes do seu processamento, o leite fluido a granel de uso industrial, o chamado leite spot, não tem padrão microbiológico. E isso cria uma situação. Eu mesmo, em uma das fiscalizações, ameacei fazer uma análise do leite fluido, o leite spot que foi recebido pela indústria. Faltou pouco para o diretor da empresa ligar para a minha chefe, a chefe de Poá, para que impedisse a minha ação de colher essa amostra de leite fluido. E realmente eu não iria colher, porque se não tem padrão, não tem como avaliar, mas esse fato me chamou a atenção, que o leite spot, ele é muitas vezes pior do que o leite cru refrigerado pela indústria depois da internalização desse leite. Evidentemente que nós temos várias indústrias também trabalhando na melhoria dessa qualidade do leite que ela recebe e não piorar essa qualidade do leite. Mas, em função dessa condição de um leite microbiologicamente alterado,
a gente fica sempre preocupado com esse desenvolvimento de novas tecnologias e, na verdade, a gente vê um empenho muito grande da indústria de ingredientes no sentido de criar cada vez produtos mais eficientes para impedir que o leite piore mais do que ele já é. Eu acho que o país ganharia, com certeza, ganharia muito mais se nós estivéssemos trabalhando com a melhoria da matéria-prima que a gente utiliza, no sentido da gente conseguir os mesmos resultados que a Austrália e a Europa conseguem no seu leite direto ao consumidor, e onde foi mostrado agora há pouco pelo Alisson, onde estão sendo realizados os principais estudos, e com certeza a gente precisa melhorar até a qualidade da matéria-prima do nosso leite. Bom, tentando ser bastante rápido na minha apresentação, eu agradeço ao professor Antônio mais uma vez. Espero que eu tenha passado aquilo que a gente gostaria de demonstrar para vocês com relação à legislação e o Ministério da Agricultura está vendo, como o Ministério da Agricultura está vendo o processo produtivo do leite UHT. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre interessante para nós, né, ver um auditor fiscal federal falando conosco. Obviamente, tem muitas perguntas, né, no nosso chat para você.